Uma guerra começou no Oriente Médio. Todo mundo falou de petróleo, mas ninguém te contou o que realmente está em jogo, porque o verdadeiro alvo não é o Irã, não é a China. Então fica comigo, porque aqui no Geofraseando a gente vai além da superfície. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O mundo acordou falando de petróleo. O preço do barril disparou, as bolsas tremeram, e todo mundo olhou para o Oriente Médio. Mas enquanto o mundo olhava para o barril de petróleo, alguém estava olhando para um saco de fertilizante. E esse alguém entendeu o jogo antes de todo mundo. Porque essa história não começa num campo de batalha no Irã. Ela começa aqui, no Cerrado brasileiro, no lugar que abastece o mundo e que está na mira, sem saber. O Estreito de Hormuz tem 33 quilômetros no ponto mais estreito. 33 quilômetros. Por ali passa 20% de todo o petróleo do planeta. Isso você provavelmente já ouviu. Mas o que ninguém te conta, por ali também passa quase metade de toda a ureia exportada no mundo. Um terço de todos os fertilizantes negociados globalmente. E quase metade de toda a amônia. Ureia, fertilizante, amônia. Palavras técnicas que parecem distantes, mas que significam uma coisa muito simples. Sem elas não tem plantio. Sem plantio, não tem safra. Sem safra, não tem comida. E o Brasil, o maior exportador agrícola do planeta, importa mais de 80% dos fertilizantes que usa. 80% de fora, a maioria do Golfo Pérsico, por dentro do Estreito de Hormuz. Percebe onde isso vai chegar? Desde o início da guerra, o tráfego pelo estreito despencou. 230 petroleiros carregados ficaram presos dentro do Golfo, sem conseguir sair. As grandes empresas de navegação do mundo suspenderam as rotas. Maersk, CMA-CGM, Hapag Lloyd foram embora. E não era só petróleo preso lá dentro. Era fertilizante, era ureia, era o insumo que o Brasil precisaria comprar agora, em abril, maio, junho, para plantar em setembro. O timing não poderia ser pior. O preço da ureia subiu 30%, 35% em semanas. E os agricultores brasileiros, segundo dados do mercado, já compraram apenas 6% do que precisam para a próxima safra. 6%. Enquanto o relógio corre, aí vem a parte que o noticiário cobriu, mas não explicou direito. Em 11 de abril, J.D. Vance voou para o Paquistão. 21 horas de negociação com os iranianos. O mundo inteiro esperando. 2 impasses, nuclear e o controle de Hormuz. O Irã não abriu mão de nenhum. E Trump não esperou. Aqui é onde a história fica interessante e desconfortável. Trump decretou o bloqueio naval do estreito. A Marinha americana passou a barrar navios que tivessem origem ou destino em portos iranianos. E o mundo gritou, guerra pelo petróleo. Mas espera, os Estados Unidos produzem 75% dos fertilizantes que consomem. Têm reservas estratégicas de petróleo, são exportadores de gás natural. Para os Estados Unidos, Hormuz fechado dói, mas não mata. Agora pensa com calma. A China comprou 0 toneladas de soja americana em 2025. 0. Trocou o ZUA pelo Brasil. Foram 82 milhões de toneladas de soja brasileira no único ano. Os fazendeiros americanos sangrando. 3 safras seguidas no prejuízo. O eleitorado rural de Trump furioso. Trump sabe que precisa da China comprando soja americana de novo. Mas tarifas não funcionaram em 2018. Não funcionaram em 2025. Então qual é o outro caminho? Encarecer a soja do concorrente sem deixar uma impressão digital. Se Hormuz fica fechado por tempo suficiente, o fertilizante fica caro. O custo de produção da soja brasileira explode. A margem do fazendeiro brasileiro colapsa. E de repente, como mágica, a soja americana volta a ser competitiva. Sem uma única tarifa aplicada ao Brasil. Sem uma única menção ao Brasil em qualquer negociação. Hormuz faz o serviço sozinho. É uma pinça perfeita sobre a China. Pelo petróleo, 1/3 do que Pequim consome passa por ali. Pela comida, o fornecedor de soja da China, o Brasil, sem um insumo barato. E no meio dessa pinça, nós. Existe uma pergunta que nenhum político brasileiro respondeu ainda.
Porque o maior exportador agrícola do mundo ainda importa 85% dos insumos que precisa para produzir o que exporta. Não é pergunta nova. Essa vulnerabilidade existe há décadas, mas nunca foi urgente o suficiente para mudar, até agora. A crise de Hormuz não criou esse problema, ela só colocou uma luz sobre ele, uma luz muito, muito forte. Enquanto você assiste a esse vídeo, a cúpula Trump-Xi está sendo preparada. Os negociadores americanos sabem exatamente o que está na mesa, e alguém em Brasília precisa entender esse tabuleiro antes que o lance já tenha sido dado. Porque no jogo de poder global, o Brasil não é jogador dessa partida, é a peça. Se essa pergunta ficou na sua cabeça, ela já cumpriu seu papel. Agora eu quero saber de você. O Brasil está no controle ou só mantendo o equilíbrio? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, curta e compartilhe, porque essa conversa precisa crescer.